Esse filme traz para vocês as peripécias e o amor de Esperidião e Mariinha, nossos avós maternos. É um pequeno recorte de tantas histórias presentes na antiga família do sertão. A mim coube narrar. Meus irmãos fazem depoimentos sobre fatos marcantes e lembranças afetivas. São memórias. Meu avô nasceu em 1880 e minha avó em 1885. Ele escreveu 3 livros. A Antiga Família do Sertão, que conta as origens dessa grande família Queiroz Lima. Reminiscências, que traz lembranças de várias fases de sua vida. E 11 anos na Amazônia, que conta sua experiência como médico naquelas paragens, principalmente no Acre. O livro Reminiscências, em que ele retrata as fases principais da vida dele, eu gostaria de citar aqui, a primeira foi quando da morte do pai dele, que morreu quando ele tinha 15 anos, né? E ele estava estudando em Fortaleza e foi chamado a fazer na Califórnia, onde seu pai, já muito enfraquecido, numa doença que ele via que levaria à morte em pouco tempo, reuniu e fez o seguinte preleção aos seus filhos, que eram muitos na época, né? Meus filhos, estou doente, vou deixá-los quando mais precisam de mim. Como despedida, faço-lhes um pedido que deve ficar ligado à minha memória. Sejam obedientes e bons para sua mãe, que tudo lhes merece. Sejam amigos e unidos uns aos outros. E sejam homens de bem. O mandamento foi por todos integralmente cumprido. E, conforme ele fala no livro aqui, por essa idade eu tinha 15 anos, completos havia 19 dias. E posso dizer que então encerrei a minha vida de menino travesso, de que deixei fama no sertão e no colégio. Pois bem, depois dessa época, a minha bisavó, a mãe do meu avô, ela tinha um objetivo, que era ter todos os seus filhos educados com a formação universitária que mais lhe aprovesse, que mais lhe conviesse a cada um deles. E o Esperidião foi estudar medicina no Rio de Janeiro, onde se formou hoje a UFRJ, se formou em medicina. Esperidião, antes de deixar o Ceará para estudar medicina no Rio de Janeiro, já estava apaixonado por Mariinha, para quem escreveu esse soneto. Ocultava, modesto, o porte airoso e fino, um vestido de luto. E como que em moldura emergia do negro a transparente alvura do semblante e das mãos, no estilo rembrandtino. Da blusa mal fechada, em pequena abertura, penetrando indiscreto um olhar repentino, aconteceu-me ver do colo adamantino, num exíguo retalho, a pele branca e pura. Foi isso tão fugaz que mal eu pude vê-la, fulgir de pirilampo ou reluzir de estrela. A carne cintilou nas trevas da roupagem. Nesse mesmo momento, ideia alucinada, como numa medalha em relevo gravada, nessa réstea de luz eu vi a tua imagem. A respeito de questões relativas à medicina, e terminando o curso, ele um pedaço interessante do livro Reminiscências, que ele não sabia o que fazer, que estava numa encruzilhada. Essa indignação, essa revolta, sentimento natural de um espírito honesto e de um coração bem formado, seria de certo insuflada no meu subconsciente pela lembrança amável de uma prima matuta, minha avó, que não me deixava esquecer a minha terra e a minha gente. E foi essa doce recordação, estou lendo aqui o livro,
que me fez pender a balança do norte. E parece que o sentimento pesa mais do que a razão. Tornou-se assim, segundo ele aqui, estou lendo de novo o livro, uma escolha muito fácil. A permanência no Sul, então, se me afigurou uma luta tremenda, que eu teria que sacrificar o coração e a vida num trabalho sem termo e sem descanso, em busca de um objetivo tão precário que não compensaria a renúncia do meu prazer e a minha liberdade. A minha ida para o norte, ao contrário, pareceu-me uma fuga para a libertação do corpo e da alma. Despido de vaidades e de ambições, seguiria pelo mundo afora, livremente, clinicando onde quisesse e vivendo como me agradasse. Então, foi esse o caminho que ele seguiu e, segundo ele, para satisfazer meu gênio de aventuras, iria de preferência à misteriosa Amazônia, imensa e formidável, na infinita planura das florestas gigantescas e na extensão inconcebível dos rios caudalosos e profundos. Esperidião, então, retornou às suas origens, sentindo-se livre e determinado a conquistar Mariinha, seu grande amor. Escreveu para ela esse soneto, antes de partir sozinho para a Amazônia, levando-a somente algum tempo depois. Estávamos nós dois um dia a sós na sala, um meigo e triste olhar, eis quanto foi preciso para dizer-me tudo. E, confuso e indeciso, calei-me que a emoção emudeceu minha fala. Mas quando o amor sufoca e a palavra se cala, sem saber traduzi-lo, ofusca-se o juízo, e o coração explode em lágrimas, em riso, ou, como dessa vez, é quando um beijo estala. Pude então murmurar, Maria, o meu futuro. Interrompi-me ao vê-la a soluçar em pranto. Querida, protestei, não te ofendi, eu juro. Juro, não te ofendi, que foi um beijo santo. Não me ofendeste, eu sei, teu sentimento é puro. Choro porque há tanto eu te amo e sofri tanto. Esperidião morou 11 anos na Amazônia, do lado de sua Mariinha, com quem teve um filho e 4 filhas, uma delas minha mãe. Esse tempo é bem descrito no prefácio de Raquel de Queiroz para o livro Reminiscências, ao falar da epopeia dos cearenses no Acre. A estupenda aventura que foi a entrada daquela massa humana pela floresta impenetrável, pelos rios desconhecidos, no meio de doenças, dos bichos selvagens, da solidão e do medo da natureza equatorial. Daquela vida áspera e insensata de povoador, a tomada do território aos bolivianos, o assassínio do pai do Acre, o heróico Plácido de Castro. Conta Esperidião como viviam os seringueiros e como e com que facilidade se morria naquele Acre estranho, onde a lei era a boca do rifle, onde crimes terríveis como o de Plácido de Castro ficavam impunes, onde um burro valia contos de réis, um bom cachorro de caça outro tanto, e mulher, então, não tinha dinheiro no mundo que pagasse. Tempo e terra nos quais tiro era ruído cotidiano e caseiro. Mas depois de 11 anos, Esperidião e Mariinha se mudam para o Rio de Janeiro, para a felicidade dela. Com 23 anos de idade, eu fui contratado para trabalhar na construção de uma hidrelétrica, próxima à cidade de Floriano, no Piauí. Ao saber disso, a minha avó me chamou com urgência na casa dela e lá me pediu que eu não me envolvesse com as moças de Floriano, pois um primo dela havia feito isso e foi assassinado. Tratei de me informar sobre essa história. Por volta de 1900, o primo da minha avó, de nome Justino, com 18 anos, foi a cavalo comprar gado em Floriano, junto com os vaqueiros da sua fazenda
em Quixadá, Ceará. Ajudado pelos vaqueiros, foi comprando lotes de gado em várias fazendas locais. Um dos fazendeiros convidou-o para jantar na casa da fazenda. No jantar, sentou ao lado do Justino sua filha, um pouco mais nova do que ele. Após o jantar, instalou novamente a filha ao lado do Justino no sofá da sala de estar. O convite foi repetido e sempre no mesmo estilo, sentando a moça ao lado do Justino, apesar do Justino ter informado que era noivo no Ceará e ia casar. Terminada a compra do gado, Justino foi despedir-se, pois iniciava a viagem de volta. O fazendeiro disse que Justino havia criado um compromisso com a filha dele nesses encontros e que não podia afastar-se como se nada tivesse acontecido. Se assim fosse, a sua filha não conseguiria mais casar. Sentindo-se ameaçado e encurralado, Justino pediu tempo para pensar e reuniu os vaqueiros e a boiada e partiu imediatamente de Floriano. Eles foram alcançados por um matador contratado pelo fazendeiro, que montou uma emboscada e assassinou o Justino. Quando cheguei na hidrelétrica, eu fui paquerado por várias moças de Floriano e, seguindo os conselhos da vovó, não dei bola para nenhuma delas. As lembranças que eu tenho da vovó Marinha e do vovô Esperidião são muito bonitas, muito afetivas, principalmente no período em que eu passei com eles, eu e meu irmão, no sítio que eles tinham em Palmares, e as lembranças dessa época ficaram muito fortes na minha memória. Eu lembro muito do vovô, por exemplo, quando começava a cair a tarde e escurecendo, ele acendia os lampiões de gás, ele fazia um verdadeiro ritual para acender os lampiões de gás. Para mim era uma festa aquele momento. Da vovó eu lembro muito da gente cuidando do jardim. Foi ela quem me ensinou a plantar, semeando. Nós plantamos cravinas juntas e todo dia eu regava as cravinas, todo dia ela me lembrava de molhar as cravinas e elas cresceram, brotaram, deram flores todas coloridas e essas cravinas ficaram marcadas para sempre. Era uma forma muito bonita assim, de me chamar a atenção para as coisas delicadas, as coisas das flores, do jardim, da natureza. Realmente uma lembrança muito bonita. Uma presença muito acalentadora também, na casa dela em Copacabana, que eu aprendi uma música que virou um hino da família Queiroz. Todos nós somos Queiroz, família que não tem conta. Quem quiser dar um saltinho para a ponta, é só chegar-se um pouquinho para nós. Boa gente somos nós, fazendinha de bom pano, só ando fano, qualquer cicrano, qualquer beltrano que tem Queiroz. É uma asneira que não se exprime, é mesmo um crime, se acaso alguém ao velho nome já tão usado não tem juntado Queiroz também. Me conta como é que a avó Marinha era com vocês quando vocês eram crianças? Por que você gostava tanto? Por que você aprendeu tanto com ela? Por que ela era uma gênia? Ela não era desse mundo. Ela era mais que uma fada. Uma fada era pouco. Ela era mágica, ela tinha uma criatividade extraordinária, ela tinha uma percepção extraordinária.
ela tinha a percepção da alma da criança. Tinha a percepção da alma da criança. Ela via o que podia chatear aquela criança profundamente. Ela sabia o que chateava uma criança profundamente. Pouquíssimos e raríssimos adultos têm essa percepção. E ela tinha essa percepção. E ela sabia dar volta nesse aborrecimento que a criança tinha. Ela comprava sempre o aborrecimento da criança. Ela dizia que ela tinha toda a razão de estar extremamente aborrecida. Entendeu? Aí a criança ficava com aquele alívio de não ter culpa. Ela tirava sempre a culpa da criança de qualquer mal-estar que a criança tivesse, de qualquer assim, incompreensão, que a criança não estivesse compreendendo uma coisa que estava acontecendo, e aí manifestasse um profundo aborrecimento e contrariedade. E ela tinha uma compreensão profunda. Tudo ela justificava da melhor forma, mais inteligente, mais interessante. A criança ficava num mar de rosas com ela, num mar de rosas. Então, ela, por exemplo, ela nunca contrariava, mesmo que a criança estivesse teimando ou fazendo uma coisa que não era para fazer, ela ia no método indireto. Ela dizia que tinha uma criança que ela conhecia muito, que não fazia assim, fazia de outra maneira. Por exemplo, quando eu não queria pentear o cabelo, depois que lavava a cabeça, ela dizia que tinha uma meninazinha que ia chegar lá do Quixadá, da terra dela. Uma meninazinha que gostava tanto de pentear o cabelo, que achava tão bom pentear o cabelo, ficava toda penteada, gostava de botar fita, gostava de botar trança. Todo mundo achava tão bonito aquela menina, tão formidável, aquela meninazinha que vinha lá do Ceará, lá do Xadá, que ia chegar a menina que gostava de pentear o cabelo. E no instantinho eu penteava o meu cabelo, porque eu não queria ser pior do que aquela menina lá do Xadá, entendeu? Então ela me engabelava das formas mais fantásticas e criativas, formidáveis. Quando a gente estava brigando, ela chamava, dizia que ia chamar os anjos de guarda para ver aquela briga, aquelas crianças desunidas, as crianças tudo desunidas. Venha ver, anjos de guarda, venha ver. Venha ver. Que coisa que está acontecendo aqui. Nesta casa, nas férias, tudo desunido. E aí a gente ficar olhando para cima para ver se a gente via os anjos de guarda e parava, engabelava a gente, parava de brigar, entendeu? E quando a gente não queria comer alguma coisa, então ela falava que tinha umas crianças que adoravam aquilo, que ela ia juntar aquilo para dar para as crianças, que as crianças tudo chega lá, e ela ia dar todas aquelas frutinhas que a gente não queria comer. Ela ia dar para as crianças e a gente comia as frutas, não sei porquê, a gente comia as frutas, ela ia guardar para não sei quem, para dar para não sei quem. E quando meu avô ficava furioso, que meu avô tinha, raramente, meu avô vivia no mundo dele, num mundo completamente biológico, científico, e meu prestava atenção. Só em algumas coisas antiecológicas ele prestava atenção. E quando meu avô ficava furioso com alguma besteira que estava acontecendo, alguma burrice, e quando a gente estava arrancando fruta verde do pé para jogar na parede, jogar fora, jogar um no outro, quando a gente estava fazendo alguma maluquice, algum desperdício, pegando passarinho no ninho, judiando, meu irmão pegava passarinho do ninho e meu avô ficava furioso, não gostava de nenhum maltrato com animais, nada que fosse antiecológico ele gostava. E ela simplesmente ensinava a gente a respeitar o meu avô, respeitar a ira do meu avô. Seu avô está irado. Silêncio, todo mundo sentado, quieto, que
até passar a ira, ninguém fala nada, todo mundo, porque o seu avô, quando está irado, ele pode ficar imprudente, ele pode ficar impertinente. Então, deixe passar a ira dele e já já vai passar. Vamos ficar quietos, todo mundo quieto. E a gente aprendeu a respeitar. A ira do meu avô era como um trovão, entendeu? Que na minha casa, a ira do meu pai não era respeitada, era tida como uma coisa ruim. A ira do meu avô não era tida como uma coisa, era como um trovão que estava ordenando alguma coisa que deveria ser ordenada. Estava fazendo a limpeza da atmosfera, entendeu? Então, isso eu aprendi desde pequena, assim, de saber lidar com a raiva de uma pessoa, que a pessoa poder expressar a raiva dela e poder limpar a raiva dela e depois ficar tudo calmo. E eu me lembro que depois que que o meu avô tinha ficava assim, contrariado e tinha um acesso de ira, eu me lembro que tudo ficava em calma depois, até as mulheres que trabalhavam na cozinha ficavam todas mais calmas. Tudo ficava mais calmo, parecia um trovão mesmo, que depois do trovão vem a calma, vem a chuva e a limpeza da atmosfera. Então, parecia isso. Depois eu lembrava assim, como quando eu li o I Ching, li o papel do trovão, eu lembrava sempre do meu avô, dos acessos de contrariedade assim, do meu avô, né? Nunca tivemos... Ela ensinou a gente a não ter medo dele, a não ter medo da ira dele. De noite eram os momentos mais belos da nossa infância. Quando ela contava história, ela conhecia todas as histórias do seu tempo. Ela parecia uma Sherazade, porque a Sherazade conhecia todas as crônicas do seu tempo. Todas as histórias jamais contadas no seu tempo, a Sherazade conhecia. Por isso que ela... As Mil e Uma Noites é baseado nesse conhecimento da Sherazade. E a minha avó, ela tinha todo o conhecimento de histórias do seu tempo. Tudo que tinha sido escrito, ela conhecia a história da Moreninha, ela conhecia o Guarani, ela conhecia Iracema, ela conhecia todos os livros de José de Alencar, ela conhecia todos, Amor à Torta, O Moço Louro, todos os clássicos de todas as histórias. Ela conhecia Romeu e Julieta, ela conhecia todas as histórias escritas naquele tempo e que estavam disponíveis para leitura de uma senhora, ela conhecia. E ela contava não só histórias de contos de fadas, que ela sabia todos os contos de fadas. Se você pegar o Câmara Cascudo, os contos tradicionais do Câmara Cascudo, ela sabia todos aqueles contos, eu ouvi contados por ela. E se você pegar histórias de Shakespeare que fazem hoje para as crianças, ela sabia também. Ela sabia todos os romances da época. Ela sabia histórias de Pedro Malazarte. Ela sabia histórias da Carochinha. Ela sabia histórias que existiam e ela sabia histórias que ela inventava. Inventava histórias sobre qualquer assunto que você quiser. Tem só uma que eu sei que ela escreveu, que é O Gato Azul, que é uma história toda passada na beira do rio. Não sei se do Rio Branco, não sei se do Rio Negro, porque como ela morou no Rio Branco, meu avô foi ser médico e biólogo, estudar doenças tropicais no Rio Branco, e ela foi para o Acre, para a tristeza profunda dela, porque ela adorava a cidade grandes. O sonho dela era vir para o Rio de Janeiro, e ela foi, coitada, morar numa palafita na beira do Rio Branco. Ela ia na quermesse da igreja, na festa da igreja, ia no estande de tiro ao alvo e tirava todos os prêmios para a gente. Ela apoiava o braço assim para não tremer, e ela estudava, porque todas as espingardas eram ruins e tinham a mira errada. Ela dizia, essas espingardas estão todas ruins, eu vou estudar a mira.
Aí ela dava 4 tiros até ela saber a mira certa, a mira errada, onde que estava a mira errada. Aí ela tirava os prêmios, porque ela descobria a mira errada. Aí ela tirava mesmo com a espingarda toda torta, toda espingarda feita para você não tirar o prêmio mesmo. E a gente ficava vibrando. Era a única vez que a gente na quermesse tirava prêmios formidáveis, assim, deliciosos. A gente pegava tudo, porque ela ia e tirava e atirava maravilhosamente. Ela era o maior sucesso da quermesse. Mas que eu aprendi foi o respeito enorme que ela tinha pelo meu avô, um verdadeiro encantamento que ela tinha por ele. Ela só reclamava que ele não sabia ganhar dinheiro e que ele fazia caridade com a medicina, não gostava de fazer comércio da medicina e ele só trabalhava em pesquisas. Então, sempre ganhou muito pouquinho dinheiro, porque pesquisa não dá muito dinheiro. Então, ela reclamava que ele não sabia ganhar muito dinheiro, meu avô. Mas ele era um escritor e ela respeitava muito. E ele contava história escrevendo e ela contava história falando. Ela era pura tradição oral. Pura tradição oral, a minha avó. Sabia muitas histórias. E o mundo da mulher é o mundo das histórias, o mundo da poesia. Ela era poetisa, ela sabia poemas lindos, ela sabia histórias em poemas. Então era o mundo dos poemas, era o mundo das histórias, era o mundo de coisas muito lindas, bem feitas, refinadas, rendas, bordados, coisas muito bonitas. E ela, então, o mundo dela e crianças. E ela tinha uma paixão por crianças. Ela tinha uma fala com as crianças, um jeito de falar com as crianças, que as crianças se relaxavam perto dela. Ela chegava perto dela, ela se acalmava. Se a criança chegasse chorando, meu Deus, quem foi que aborreceu essa criança? Eu não quero saber quem foi que aborreceu essa criança. Porque essa criança está chorando. Às vezes essa criança não estava chorando por nada. Estava chorando porque estava aborrecida ou chateada, né? E ela comprava aquela chateação da criança. Quem foi que aborreceu? Eu vou saber tintim por tintim. Porque ela se aborreceu nessa criança. Aí a criança parava de chorar, esquecia até que estava aborrecida. De tanto que ela favorecia aquele momento, que ela não dizia para de chorar ou para de manha. Nunca ela dizia para uma criança para de manha ou você está mentindo. Quando a gente inventava uma coisa completamente inventada, mentira pura, ela dizia desde invenção, isto é invenção. Quem inventou isso? Ela tratava aquilo como se fosse uma criatividade, não como se fosse uma mentira. Mas que invenção foi essa? Esta é uma invenção boa. Quem inventou essa invenção? Quem está inventando? Ou então ela dizia, desde invenção, desde invenção. O Esperidião concluiu, em 1934, os estudos que comprovaram que a vacina de raiva desenvolvida pelos imortais trabalhos de Pasteur, em 1880, não abrangiam todo o espectro da transmissão da raiva e que os morcegos hematófagos, desmodos rotundos, eram responsáveis pela transmissão na doença nos herbívoros, que chegou a matar milhões de cabeças de gado no Brasil. Essa descoberta lhe valeu a inscrição de seu nome no Livro do Mérito Nacional, recebido em 1958 das mãos do presidente Juscelino Kubitschek. Nosso avô Esperidião faleceu em 1967. Mariinha contava que, em sonhos, ele a visitava e a chamava para ir encontrar-se com ele lá do outro lado.
Mas apesar da enorme vontade de estar com ele, ela não queria nem pensar nessa hipótese. Tal era o gosto que tinha por viver entre sua família, amigos, parentes e aderentes. Até que um dia, numa catarse, já com 80 e muitos anos, escreveu um lindo poema intitulado Missão Cumprida, no qual cogita, pela primeira vez, sua possível partida desse mundo que tanto amava. Mas isso demorou muitos anos, pois só nos deixou em 1984, 17 anos após a passagem de seu companheiro Esperidião. Ela tinha 99 anos e meio e estava lúcida até o último momento. É uma lindeza de poema. Missão cumprida. E agora eu acho que já posso ir. Já fui mais ou menos feliz, já fiz feliz a quem me coube fazer. Já realizei 2 ideais. Cada um dos meus filhos vale mais. Já sustentei o meu teto contra o vento, vi brilhar muita luz no firmamento. Se não fui perfeita, nunca fiz chorar e sempre me fiz perdoar. Já senti muito sol, ardor, tentação. Agora prefiro a calma, a proteção. Já fui incentivo, já sou solução. Já fui motivo, já sou conclusão. E porque tenho medo do que possa vir, agora acho que já posso ir.